Neste vídeo, vamos falar sobre o lugar geométrico das raízes complementar. Como já dissemos antes, o lugar geométrico das raízes tem esse nome porque ele consiste em se determinar os valores possíveis para S que satisfazem esta equação. Portanto, são as raízes dessa equação, onde a função de transferência do laço pode ser escrita como um ganho que multiplica um polinômio numerador dividido por um polinômio denominador. De fato, essa equação, chamada de equação característica, ela pode ser escrita de maneira equivalente como: e foi a partir dessa expressão que obtivemos a chamada condição de fase, que nos diz que todo valor de S que satisfaz a equação característica, e portanto é uma raiz da equação característica, é um valor complexo de S tal que a função racional, que também resultará num número complexo associado ao uso desse valor para S, esse valor em particular, será um número real negativo. Isso porque consideramos k maior do que zero. Entretanto, o que aconteceria se considerássemos k um número negativo? Nesse caso, teremos o lugar das raízes complementar. Para valores negativos do ganho k, o que teremos é um número positivo associado a essa função racional, que nós vamos chamar de f de s. Neste caso, portanto, a condição de fase associada ao pertencimento ao lugar geométrico das raízes, ou seja, a condição de fase utilizada para verificarmos se um dado valor S candidato pertence ou não ao lugar geométrico das raízes, é que a fase obtida para f de S, para esse valor candidato de S, tem que ser um múltiplo de 360 graus. E essa condição de fase, que é diferente do que tínhamos obtido antes, que era um múltiplo ímpar de mais ou menos 180 graus, quando k é positivo, produzirá algumas mudanças no lugar geométrico, nas regras, melhor dizendo, nas regras de esboço do lugar geométrico das raízes. Mas antes de mostrarmos como as regras de esboço do lugar geométrico das raízes devem ser modificadas para que possamos traçar o lugar geométrico das raízes complementar, vamos entender em que circunstâncias é interessante considerarmos valores de k que são negativos. Vamos nos lembrar que a função de transferência ganho do laço, ela em geral é igual ao produto da função de transferência do controlador vezes a função de transferência do processo que queremos controlar vezes a função de transferência do medidor. Portanto, nós temos diferentes circunstâncias que apontam para a necessidade de considerarmos valores negativos para esse ganho agregado K. Uma primeira circunstância é quando a planta apresenta um ganho negativo. Lembrando que a função de transferência do processo que queremos controlar corresponde à transformada de Laplace da variação da saída desse processo dividido pela transformada de Laplace da variação da entrada desse processo. Se nós temos um processo que tem um ganho negativo, digamos, menos 2, por exemplo, sobre 5S mais 1, isso significa que, ao fazermos uma variação positiva nesse processo, como, por exemplo, um degrau positivo de variação, o que nós vamos obter na saída será um comportamento em regime permanente de diminuição, ou seja, variação negativa da saída, isto é, este comportamento tipicamente ocorre
quando o atuador que é usado para manipular uma determinada variável que afeta a saída do nosso processo a ser controlado, esse atuador age de maneira contrária ao comando que é enviado para ele. Por exemplo, se nós tivermos um controle de nível de um tanque em que a variável manipulada é o comando para a abertura de uma válvula, inicialmente, se imaginarmos que esse comando é um comando de abertura, ao abrirmos mais a válvula, esperamos ver o nível aumentar. Entretanto, se a válvula tiver sido, se o sistema de controle ou de atuação, melhor dizendo, do processo for tal que um aumento no comando para a válvula significa um maior fechamento da válvula através da qual passa, o líquido usado para encher o tanque passa, um aumento de comando, então, produzirá um maior fechamento da vazão de entrada e, portanto, o nível de um tanque diminuiria. De outra maneira, no controle de um forno, supondo que o comando é um comando para manipular a abertura ou fechamento de uma válvula de gás que aquece um forno, em alguns sistemas pode ser que um aumento na variável de comando para a válvula de gás produza de fato um maior fechamento dessa válvula de gás, o que levaria a um resfriamento do forno ao invés de, ou seja, uma diminuição da sua temperatura ao invés de um aumento na sua temperatura. Portanto, são casos relativamente comuns e não se deve ficar surpreso ao se encontrar sistemas que têm um ganho negativo. Uma outra razão para alguém querer considerar ganhos negativos na função de transferência do laço é quando há zeros de fase não mínima na função de transferência do processo ou do medidor. Normalmente na função de transferência do processo, porque zeros de fase não mínima, como nós veremos ao longo do curso, eles produzem dificuldades adicionais no projeto de controladores e não seria aconselhável usar instrumentos de medição que apresentem zeros no semiplano direito. É isso que nós queremos dizer com zeros de fase não mínima. Então, isso significa que o nosso ganho do laço ele pode ser escrito, por exemplo, assim: um ganho agregado que multiplica S mais 1 zero, por exemplo, no semiplano esquerdo, vezes S menos 2, por exemplo, dividido por... O que nós temos aqui, então, é um zero de fase não mínima, um zero no semiplano direito. Novamente, a presença desse zero de fase não mínima introduz... Vejam que se nós fizermos S igual a zero para determinar o ganho da função de transferência do laço, nós descobriremos que o ganho DC, o ganho na frequência zero, terá um valor negativo por causa da presença desse zero de fase não mínima. Isso implica em um movimento do processo que queremos controlar na direção contrária de variação da variável de entrada usada para controlar o processo. Portanto, pode ser natural escolher um ganho negativo para contrapor essa tendência natural do processo. E, finalmente, uma terceira razão possível é a existência de tempo morto no ganho do laço. A existência de tempo morto, ou atraso puro de tempo, ou retardo de tempo, no ganho do laço, significa que, no ganho do laço, nós temos, então, um ganho agregado que multiplica um polinômio numerador, nós temos E elevado a menos tms, onde tm é o tempo morto. A existência de um termo transcendental
em S, uma exponencial de menos Tms, como aqui mostrado, significa que existe um atraso puro de tempo entre variações na entrada do processo e o efeito que se observa na saída. Por exemplo, suponha a aplicação de um degrau em um processo que apresenta tempo morto de Tm segundos. E suponha que esse processo, apenas para que seja mais fácil de desenhar, vamos supor que esse processo é um processo representado por uma função de transferência de primeira ordem típica. Neste caso, a saída, então, será dessa maneira. Isso significa que durante esse intervalo de tempo, de Tm segundos, não houve qualquer variação da saída, Tm segundos após a aplicação de uma variação abrupta na entrada do processo. Esse tipo de comportamento ele aparece em várias situações na indústria. Por exemplo, suponha o controle da temperatura de um alto-forno que é alimentado por carvão que chega até o alto-forno por uma esteira transportadora. Se essa esteira transportadora tem uma certa velocidade e a alimentação da esteira transportadora de carvão ela está distante da entrada do alto-forno, se detectamos que a temperatura do forno foi reduzida por alguma razão e nós precisamos compensar aumentando a quantidade de carvão enviado através da esteira, apesar de começarmos a colocar carvão num certo ponto da esteira, onde está o alimentador, o carvão efetivamente terá que ser transportado pela esteira até alcançar a entrada do alto-forno. E durante esse intervalo de tempo, essa ação que tomamos de aumentar o combustível para o alto-forno não terá qualquer impacto para a temperatura. Portanto, nós teremos um atraso puro de tempo, muitas vezes também chamado de atraso de transporte, que é esse precisamente o caso, que se refletirá nas nossas medições das grandezas ao longo do tempo da maneira mostrada aqui nesse gráfico. Um outro exemplo também, que talvez seja bastante conhecido de várias pessoas, é quando nós queremos regular a temperatura da água em um hotel, por exemplo, onde a água ela é aquecida em uma caldeira centralizada. E nós estamos em um quarto do hotel distante dessa caldeira centralizada. E no nosso quarto, no banheiro do quarto, há duas torneiras, uma para controle da água quente e outra para controle da água fria. E nós então tentamos controlar a temperatura da água. Entretanto, quando nós abrimos um pouco mais a torneira de água quente para aquecermos a água, essa ação ela não tem qualquer efeito imediato, porque existe um volume de água na tubulação entre a saída da caldeira distante e a saída do chuveiro que está no nosso quarto, e esse volume de água ele tem que passar pelo chuveiro antes que a água que vem da caldeira comece a chegar. Esse intervalo de tempo depende, portanto, da velocidade ou da vazão de água na tubulação. E isso representará um intervalo de tempo em que a ação tomada, o que estou chamando aqui de ΔU, não produzirá imediatamente uma variação da temperatura da saída. Precisará transcorrer Tm segundos, que seria o tempo para que toda a água na tubulação entre o chuveiro e a saída da caldeira no hotel, para que toda essa água saia pelo chuveiro para que nós possamos então perceber que a temperatura aumentou devido à chegada da água aquecida da caldeira. Quando nós temos uma função transcendental, na função de transferência do laço, nós temos um problema no que diz respeito a usar a técnica de esboço do lugar geométrico das raízes, porque uma das premissas dessa técnica
é que nós temos uma razão de dois polinômios, nós temos uma função racional. E nós não temos mais uma função racional devido à presença desse termo. E o que é muito comum, então, é que nós utilizemos uma aproximação para esse termo transcendental que representa o tempo morto. E é bastante usual usarmos uma aproximação desse tipo, que é chamada de aproximação de Padê de primeira ordem. A aproximação de Padê de primeira ordem para esse termo transcendental, que representa o tempo morto, ela naturalmente introduz um zero de fase não mínima no processo, como estamos mostrando aqui. Portanto, temos a presença de um zero de fase não mínima, e isso significa que voltamos à situação número 2 que contemplamos anteriormente. Isto é, nós poderíamos reescrever essa relação da seguinte maneira. E vemos então que a aproximação de Padê introduz um ganho menos 1 e também um zero de fase não mínima. Uma vez que tenhamos investigado essas três razões, que são bastante comuns, para estudarmos o lugar geométrico das raízes complementar, estamos prontos para entender como serão alteradas as regras de esboço para este caso em particular. Para isso é importante lembrarmos novamente que o que muda é a condição de fase. Considere a primeira regra para o esboço do lugar geométrico das raízes. O lugar geométrico das raízes complementar começa nos polos da função de transferência do laço e termina nos zeros da função de transferência do laço, da mesma maneira como tínhamos para o lugar geométrico das raízes normal, usual. Sejam esses zeros finitos ou não. Se esses zeros estiverem no infinito, nós teremos então um certo conjunto de assíntotas, como tínhamos antes. A segunda regra é a seguinte: o lugar geométrico das raízes complementar é simétrico em relação ao eixo real. Esta é também exatamente a mesma regra que tínhamos antes, e como nós já investigamos, isso significa simplesmente que se existe uma raiz complexa com parte imaginária diferente de zero, o seu valor conjugado também deve ser uma raiz, uma vez que estamos investigando as raízes de equações polinomiais em que os polinômios têm coeficientes reais. Isto é impossível que exista uma raiz complexa e o conjugado desta raiz não seja outra raiz. Na terceira regra do esboço, nós temos então a primeira mudança em relação às regras de esboço para o lugar geométrico das raízes. No caso do lugar geométrico das raízes complementar, os trechos sobre o eixo real à esquerda de um número par de polos e zeros pertencerão ao lugar geométrico das raízes complementar, ao invés dos trechos à esquerda de um número ímpar de polos e zeros. Isso se deve ao fato de que a condição de fase agora é para um múltiplo par de 180 graus, ao invés de um múltiplo ímpar. Portanto, quando consideramos valores complexos de S sobre o eixo real como valores de teste, para verificarmos se a condição de fase é satisfeita ou não, chegamos a essa conclusão. Esse número par aqui, nós estamos incluindo também zero como um número par. Isto é, se não houver quaisquer polos e zeros à nossa direita, então esse número real, esse valor de S sobre o eixo real, pertencerá também ao lugar geométrico das raízes complementar. Em relação às regras acerca das assíntotas para o esboço do lugar geométrico das raízes, o número de assíntotas continua sendo igual à ordem do polinômio denominador menos a ordem do polinômio numerador, ou seja, todas as raízes devem terminar em zeros. Se não há zeros finitos suficientes, então
algumas raízes irão para infinito, seguindo assíntotas. O número de assíntotas, assim, continua sendo igual ao grau relativo do sistema, que é o grau do polinômio denominador menos o grau do polinômio numerador. O ponto de encontro das assíntotas continua sendo igual a 1 sobre o grau relativo vezes a soma dos polos menos a soma dos zeros finitos. Então isso se mantém igual. E a diferença é que os ângulos das assíntotas, que antes deveriam então, todas elas combinadas, somar um número ímpar, um múltiplo ímpar, melhor dizendo, 180 graus, agora devem somar o múltiplo par de 180 graus, significando que os ângulos das assíntotas, portanto, de R assíntotas, devem somar mais ou menos 360 graus vezes I, e, portanto, o ângulo de cada uma delas tem que ser o múltiplo de 360 graus dividido pelo grau relativo. Em relação à regra que determina quais serão os ângulos de partida de polos complexos, partida no sentido de que o lugar geométrico das raízes começa nos polos, e ângulos de chegada em zeros complexos, chegada porque devemos nos lembrar que o lugar geométrico das raízes ele termina em zeros, a determinação desses ângulos anteriormente foi feita levando-se em consideração a condição de fase. Uma vez que a condição de fase mudou, nós teremos então a seguinte relação para esses ângulos de partida e de chegada. As expressões são bastante semelhantes e a principal diferença em relação ao que tínhamos antes é que antes nós acrescentávamos aqui mais ou menos 180 graus, pois sabíamos que a somatória de todos os ângulos para respeitar a condição de fase tinha que produzir um múltiplo de mais ou menos 180 graus. E agora nós temos um múltiplo de 360 graus. Portanto, podemos considerar que esse ângulo será um ângulo, podemos desconsiderar esse ângulo, uma vez que um múltiplo de 360 graus corresponde, de fato, a 0 graus. Em relação aos pontos de encontro e de separação do lugar geométrico das raízes complementar, nós temos exatamente a mesma regra. Continuamos buscando as soluções, os pontos específicos de encontro e de separação, observando as raízes de uma equação auxiliar que é montada a partir dos polinômios numerador e denominador da função racional f de s. A função racional f de s ela é igual ao ganho do laço dividido pelo ganho agregado k. Ou seja, nós não consideramos o ganho agregado k, mas apenas as expressões dos polinômios numerador e denominador. Em resumo, nós vemos que o lugar geométrico das raízes complementar ele é bastante semelhante, as regras do esboço, melhor dizendo, são bastante semelhantes, mas em função de uma condição de fase diferente, nós temos então uma mudança em relação aos trechos sobre o eixo real, que pertencerão ao lugar geométrico das raízes, uma mudança em relação aos ângulos das assíntotas e também uma mudança em relação aos ângulos de partida e de chegada, partida de polos complexos e chegada em zeros complexos.